pastor. Deus te abençoe. Olha a gripe. Graça e paz, irmãos. Desculpem, a minha voz está desse jeito, vocês estão ouvindo, mas dá para o gasto, não é? Eu não sei, semana passada eu estava aqui em Campinas, voltei para o Rio com essa voz assim, bonita, mas eu quero pedir a vocês uma coisa, não dá para nós fazermos 12 capítulos em 5 pregações, porque senão fica tudo muito enxuto. O que eu quero pedir para vocês é o seguinte, eu não vou ler ponto por ponto tudo o que está escrito, mas vocês podem confiar que eu já li tudo muito bem lido. Então, o que eu quero pedir a vocês é que amanhã, no momento que der um tempo, vocês leiam direitinho tudo aquilo que foi dado hoje, que eu quero correr com os 6 primeiros capítulos, porque os 6 primeiros capítulos, eles são mais históricos, e os 6 últimos, eles são mais proféticos. E eu quero me demorar mais no conteúdo profético. Então, nós vamos dar uma levada, vamos fazer o melhor que for possível. E por isso eu não vou ficar lendo, porque senão fica monótono. E eu vou ter que repetir tudo de novo. Amém? Então, quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro do profeta Daniel. Vamos ler um pouco do que está escrito. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Isso eu vou parar aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Nabucodonosor pega as coisas, os tesouros da casa do Deus de Israel, leva e põe na casa de seu Deus. Existe aí um certo temor. Você vai ver que é o neto de Nabucodonosor que vai pegar para fazer bacanal. Não foi Nabucodonosor. Isto é muito importante. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Anania, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel recebeu o nome de Beltesazar, Anania, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e o de Azarias recebeu o nome de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém.
Vamos parar aqui um pouquinho. O livro de Daniel é um dos livros proféticos da Bíblia. Podemos dizer que 1/4 dos livros da Bíblia são de natureza profética. Parte da escritura profética já está cumprida, mas ainda existem temas a serem cumpridos. O principal tema da profecia é Jesus Cristo. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 10, o anjo diz a João: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Embora nós sabemos que o profeta Isaías é conhecido como o príncipe dos profetas, meus irmãos, com certeza, Daniel é o rei dos profetas. Jesus Cristo, que chamou os fariseus de hipócritas, chamou Daniel de profeta. Então, isso fala muito conosco. Daniel, no capítulo 10, é chamado de homem muito amado, lá em cima no céu. Sua vida é caracterizada por propósito firme, oração e profecia. Agora, vamos ver um pouquinho o contexto disso tudo. O rei Jeoaquim foi entronizado em Judá pelo faraó Neco do Egito para substituir seu irmão Jeoacás. Ambos eram irmãos muito maus, os dois. Mas eles eram filhos de Josias, um homem de Deus, um homem que conduziu a último grande avivamento em Judá. O nome verdadeiro de Joaquim é Eliaquim. Durante o reinado de Eliaquim, Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez, mas não destruiu a cidade. Mas nessa invasão foi levado para a Babilônia o primeiro grupo de cativos. Entre eles estava Daniel, com seus 3 amigos, e milhares de outros. Quando Joaquim morreu, o filho dele subiu ao trono e, como todo jovem, se rebelou contra Nabucodonosor. Nabucodonosor veio, sitiou Jerusalém, mas não destruiu a cidade. Levou o rei, sua mãe, um número de cativos e os vasos do templo do Senhor. Entre os cativos dessa segunda invasão estava o profeta Ezequiel. Depois, Zedequias, o sobrinho de Jeoacás, como rei, se rebelou contra Nabucodonosor, que entrou, destruiu o templo, ateou fogo em Jerusalém, matou os príncipes na presença do rei e furou os olhos do rei. Tudo isto estava profetizado por Ezequiel e por Jeremias. Assim que Daniel e outros cativos chegaram na Babilônia, o rei Nabucodonosor deu ordens a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que cuidasse especialmente de Daniel e seus 3 amigos, os quais receberam o nome de Daniel, recebeu o nome babilônico de adorador de Baal, não é? Misael e Azarias, os quais receberam Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel recebeu o nome de Beltesazar, que nós vamos ver que Isaías profetizou no capítulo 39
do livro do profeta Isaías, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E agora isso estava se cumprindo. Nesse primeiro capítulo, esse termo, chefe dos eunucos, é repetido 6 vezes. O que deixa bem claro que Daniel foi feito eunuco aos 17 anos. Ele foi feito escravo e talvez por isso nós não vamos ouvir na história nenhuma menção sobre esposa de Daniel ou sobre filhos de Daniel. Mas os 3 amigos de Daniel e ele também se recusaram a comer a comida dos pagãos. Eles tinham a própria dieta deles como judeu. Embora eles estivessem na Babilônia, eles eram judeus. Nisso nós lembramos uma palavra de Paulo para nós, capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis com este século, porque vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Eles estavam em Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Isso é uma grande diferença que muitas vezes nós temos esquecido. Esses rapazes estavam atentos ao fato deles serem judeus, embora estivessem na Babilônia. E o governo não fosse judeu. Uma coisa é certa, nós, filhos de Deus, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu queria fazer 3 minutos para lembrar de uma coisa que eu estou pregando e vem alguma coisa para eu pregar, e eu vou dizer, eu vou entregar. No capítulo 12 de Lucas, versículo 49, Jesus abre a boca e diz: eu vim para atear fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Você diz, mas Jesus é incendiário? É ele que está dizendo. Pode ler aí na Bíblia. Lucas 12, versículo 49. Fogo. Daqui a pouco você vê João Batista dizer assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim veio o varão cujas correias da sandália eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Batizar, nós sabemos que é imergir. João imergia as pessoas na água. Quando a pessoa saía dali, ela ia toda molhada, a água ia descendo. Porque não importa onde você jogue a água, ela vai descer. Ela é um elemento da terra. Jesus Cristo veio batizar com fogo. Ele toma você, imerge no fogo. Quando você sai de lá, você é uma tocha apontando para o alto. Esse batismo do fogo, que é o batismo de Jesus, implica que este fogo vai tirando você do mundo e levando para cima. Porque o fogo, ele é um elemento na terra, que no centro da terra tem uma camada de fogo que mantém a terra no espaço, leve. Quando você vai soltar um balão, ele não sobe, se você não atear fogo na bucha que está na boca do balão. Não é? Porque o fogo faz as coisas ficarem leves e ele vai para cima. Então, quando Jesus vem, ele batiza você com fogo, ele vai tirando você pouco a pouco do mundo, não é da terra. Porque você ainda está no mundo, mas você não é mais do mundo. Você vai sendo retirado pouco a pouco. Aqui você vê Daniel e seus amigos recusarem as finas iguarias
da mesa do rei da Babilônia. Foi difícil para o chefe dos eunucos, porque ele sabia que tinha que manter aqueles rapazes com a melhor aparência, mas Deus cobriu Daniel de graça diante deles e eles conseguiram. Sabendo disso, assim como Deus abençoou a Salomão, ele abençoou esses jovens hebreus na corte estrangeira, e Daniel veio a ser o primeiro-ministro em 2 dos grandes impérios do mundo. Ele morreu por volta dos 90 anos. Quando o Império Babilônico caiu e Dário sobe, que entra o Império Medo-Persa, Daniel tinha por volta de 80 anos. Então ele passa a ser primeiro-ministro também do Império Medo-Persa. Talvez o único homem no mundo que conseguiu ser primeiro-ministro em 2 impérios, sem fazer propaganda, sem se misturar com o mundo, sem pedir voto de ninguém, sem trair seu próprio Deus. Então, essa é a história, é o fundo do livro de Daniel. Então, amanhã, por favor, vocês dão uma lida nesse primeiro capítulo, são só 21 versículos. Vamos passar para o capítulo 2, que aqui é suculento e precisa ser feito ainda hoje. Olha, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos, e lhes daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isso é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a
todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e os seus companheiros estavam no grupo dos adivinhas, dos caldeus. Está vendo? Então, nós vamos ver, Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha ido para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Eu quero, antes de começar a ler esse capítulo, esse restante do capítulo 2, lembrar os irmãos o seguinte. Aqui no capítulo 2, é respondida a pergunta que é feita desde o início da humanidade e que tem sido feita hoje. Ela está respondida aqui no capítulo 2. É só nós lermos, não precisa adivinhação, não precisa eis que está escrito. A palavra de Deus é para todos nós. Eu nunca vi Jesus Cristo falando em chinês para os outros, porque não tinha ninguém lá que soubesse chinês. Deus fala e ele quer ser entendido. Você vê que quando Jesus Cristo falava, até as crianças queriam ficar com ele. Criança não gosta de gente chata nem complicada. Então, ele falava de modo que todos entendiam. Aqui está a resposta do que vai acontecer. Vamos continuar, por isso eu vou ler todo versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei.
Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Antes de continuarmos, eu vou parar aqui um pouquinho, porque agora vem a revelação para todos os governos mundiais, até o que nós estamos, que é o último. A espinha dorsal, meus irmãos, e as costelas da profecia bíblica é projetada aqui no capítulo 2. A estátua multimetálica nos 4 animais do capítulo 7 e nas 7 semanas do capítulo 9. São esses os 3 capítulos de Daniel, onde está contida toda a profecia bíblica. Nunca nós vamos poder ter um esqueleto perfeito da visão profética sem essas passagens da Escritura do Antigo Testamento. Tudo o que Jesus disse no seu sermão profético, lá no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus, está baseado no livro de Daniel. Os discípulos perguntaram: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação dos séculos? Olha as 3 perguntas. 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus falando para eles, perguntando, não é o que nós queremos saber hoje? Pois era o que Nabucodonosor também queria saber. Continuamos perguntando. Jesus olhou para a cara daqueles discípulos. Vede que ninguém vos engane. Ele disse que nós precisamos estar atentos às mentiras, ao engano, ao engodo que vai aparecer. Não é? Então, a Babilônia foi o primeiro grande império mundial. Os faraós do Egito não conseguiram ser o maior império mundial. Nabucodonosor primeiro tomou o império assírio, depois tomou o império sírio e marchou para possuir o império egípcio. Eita, homem, maior imperador do mundo. Ele chegou à conclusão que tinha o mundo em suas mãos e Deus falou com ele. Ele estava sem poder conciliar bem o sono, preocupado com o futuro do império que ele fundou. Então, ele teve esse sonho e o seu espírito ficou perturbado. O significado desse sonho, meus irmãos, é importantíssimo, porque Deus vai falar para o mundo. Deus aqui fala para o mundo, não apenas para a Babilônia. Não é uma coisa que tem a ver só com a Babilônia. Israel estava cativo. Deus havia tirado o cetro real da casa de Davi e posto na mão dos gentios, onde estará até que as mãos furadas lá no Calvário venham para tomar posse. Olha, o rei não esqueceu o sonho que teve, mas ele não queria ser enganado. Eu creio, e muitos que escrevem sobre o livro de Daniel, que o rei não estava tendo confiança nos magos, nos encantadores, no povo do esquê, né? Que mentem das profetadas. Ele não estava, ele disse, eu tive um sonho. Se vocês realmente sabem das coisas, me digam qual foi o sonho. Ah, não, o senhor diz o sonho, a gente interpreta. Não, vocês vão me dizer qual foi o sonho, senão vai morrer. Ai, se hoje fosse assim. Hoje o povo profetiza. Essa época de eleições, ano passado, foi uma coisa horrível. O povo profetizou. Acabaram as profecias. Acabaram. Cadê os profetas?
Se fosse tudo morrer apedrejado, ninguém abria a boca. Aí, Nabucodonosor, eu gosto dele. Vou matar. Vocês não são sábios? Digam qual foi meu sonho. Eu não vou dizer. Que rei, hein? Que imperador. Que imperador. Ele não queria ser enganado. Ele sabia, se um deles dissesse, o senhor sonhou assim, 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 a interpretação seria verdadeira. Olha, o decreto do rei atingia Daniel e seus amigos, não é? Possivelmente, Deus deu a Daniel o mesmo sonho que ele deu para Nabucodonosor, não é? A gente não sabe como foi que Daniel ficou vendo tudo, mas possivelmente uma coisa é certa: Deus mostrou a estátua para Daniel, e ele chega lá e diz, e Arioque agora, que estava encarregado de matar todos os adivinhas, introduz Daniel na presença do rei. E Daniel vai deixar clara a diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Daniel, aqui no versículo 28, gente, às vezes eu fico pensando no lugar desse Arioque, parece que Arioque não queria matar os adivinhas. E quando Daniel disse para ele, não, me introduz na presença do rei, que eu vou pedir a ele um tempo para orar a meu Deus, para que eu tenha interpretação, para que não precise matar ninguém. Ele correu. Pronto, fala com o rei. Agora, pense bem, quando Daniel diz que já tem, esse homem deve ter sentido um alívio. Ele introduz Daniel na presença do rei, sabendo que vai ter algo bom. No versículo 28, você vê ele dizer, mas há um Deus no céu. Aqui no versículo 25 diz, então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Que notícia boa. Respondeu o rei a Daniel, preste atenção, meu irmão, isso que está escrito aqui. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Eu queria ver a cara de Nabucodonosor. Quando que ele estava acreditando? Ele não estava acreditando em Daniel. Onde já se viu os meus encantadores, os meus caldeus, os meus adivinhos, os homens mais sábios da Babilônia, não souberam? Vem um garoto cativo de Judá, quer dizer que sabe. Você pode mesmo? Então diz aí. Né? Respondeu Daniel e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, eu gosto disso, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. O rei agora começou a olhar para o garoto com mais respeito. Kiga, você está vendo o que é que dá autoridade? Você está vendo o que é que dá autoridade? Nabucodonosor não foi lá para pedir clemência. Daniel não foi lá para pedir clemência. Daniel não foi lá para pedir um tempo. Daniel foi lá com a autoridade lá do alto. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. E ele agora vai dizer, o rei aqui vai saber quem é. O sonho se refere
ao final dos tempos dos gentios. Significa nos últimos dias da nação Israel. Temos que fazer uma diferença, meus irmãos, entre plenitude dos gentios e tempo dos gentios. Plenitude dos gentios termina, se completa no arrebatamento. Ali se completa a plenitude dos gentios. Mas o tempo dos gentios continua. Porque no arrebatamento vai ficar o mundo aí, não é? Então, quando nós vemos que o sonho de Nabucodonosor foi uma resposta de Deus para o seu problema. E Deus fala usando uma imagem. Por quê? Porque Daniel, ou descobri porque Nabucodonosor tinha intimidade com imagens. Versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Eu estou vendo a cara de Nabucodonosor agora. Foi isso mesmo. Você já pensou o susto dele? O garoto de Judá? A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Você vai ver que agora quem comanda o espetáculo é Daniel. O rei murchou. O rei está só ouvindo. Mas ele diz, então, nos dias destes reis, eu já estou 36, desculpe. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, sim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Vocês lembram aonde vocês chegam? Hebreus 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável,
Retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Não é? Olha aqui. O que o autor de Hebreus diz no capítulo 12, está aqui, escrito. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos céus e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. A diferença nós temos aqui. Você viu Daniel dizendo que Deus, naquela estátua multimetálica, porque são 4 tipos de metais, Deus vai dizer como serão os governos do homem até o final na terra. O primeiro grande império da terra é o maior império da terra. Até hoje nunca haverá outro maior que Babilônia. Nunca haverá um imperador como Nabucodonosor. Quando nós vemos que a diferença entre os metais representa os impérios mundiais, Nabucodonosor é identificado como a cabeça de ouro. Babilônia, uma monarquia absolutamente absoluta. Vemos Deus dizer por boca do profeta Jeremias, no capítulo 27 do profeta Jeremias, eu vou ler para vocês, porque é difícil falar de Daniel sem ler Jeremias, capítulo 27 do profeta Jeremias. Eu vou ler Deus falando desse homem. Do versículo 5. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Entendeu? É Deus que está falando. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, esta nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores que vos fazem, dizendo, não sirvais ao rei da Babilônia. Porque eles vos profetizam mentira, para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor.
e lavrá-la e habitará nela. Olhe, é Deus que está falando. É Deus que está fazendo. Por quê? Só perguntando a Deus. Nós nunca vamos entender, mas Deus tem sempre um plano. Não é? Agora, Deus colocou Nabucodonosor, meus irmãos, no topo e fez dele o primeiro grande líder mundial. E não houve um igual a ele até hoje e não haverá. O reino que virá depois de Nabucodonosor, depois de Babilônia, é inferior. O terceiro será inferior ao segundo. O quarto será inferior ao terceiro. E assim por diante. A Bíblia diz que a cabeça é de ouro, é Babilônia. Os peitos e braços de prata, 2 reinos, estão mencionados aqui, Medas e Persas, que é de prata, é inferior ao ouro, mas é metal. Depois que passa, aí vem os quadris de bronze. O terceiro reino, o império, tentará dirigir toda a terra. É o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande. Olha, nós vamos ver para frente como é que caiu o Império Babilônico, todos nós sabemos, na bebedeira de Belsazar, não é? Cai, e nós vamos ver direitinho o que foi que aconteceu ali. As pernas de ferro, é o Império Romano, e os pés com barro e ferro são o governo que está aí hoje. Governo mundial, copiando o modelo do Império Romano. Você estuda direito, você estuda as leis romanas. Até hoje os nossos tributos são copiados do Império Romano, não é? O que vemos é a deterioração do reino para o outro. Cada um é inferior ao seu precursor. Vemos isso na qualidade dos metais. Do ouro, piora a qualidade para a prata, da prata, piora a qualidade para o bronze, do bronze, piora a qualidade para o ferro, e depois o ferro se junta com barro. A pedra cortada sem auxílio de mãos é Jesus. Está provado que os homens só se rebelam contra Deus. O que é que Deus está dizendo aqui? O que Deus está dizendo? Que o governo, na mão dos homens, só vai piorar. Os governos são de metal, eles têm certo brilho, mas eles são frios, eles são duros, eles não têm vida, eles vão piorando. Você vê que quando cai o Império Babilônico, como que caiu? Vocês lembram o que foi que aconteceu? Lá, nós ainda vamos ver isso rapidamente. Nabucodonosor morreu. Quem subiu no lugar dele foi Ivel-Merodach, o filho dele. Subiu para reinar. E você vê sobre esse homem, lá em 2 de Reis, no capítulo 25. Ivel-Merodach foi morto pelo cunhado dele. Um homem que era casado com a irmã dele, com a filha de Nabucodonosor, o matou. O nome dele era Negal-Sharezer. Negal-Sharezer matou Ivel-Merodach para assumir o lugar. Ele reinou e foi sucedido pelo seu filho caçula, que reinou pouco tempo. Por quê?
porque Nabônios, que era casado com a outra filha de Nabucodonosor, matou o garoto e assumiu o poder. Esse Nabônios tinha um filho, Beltesazar, né? Tinha um filho. Nabônios gostava de viajar. Ele ficava comandando o reino da Babilônia por fora, aqui e ali. E o príncipe regente, quer dizer, o corregente do império da Babilônia era Beltesazar. Você põe um jovem que não sabe o quanto custou para o avô dele para construir Babilônia, que não conhece, não respeita a história. Pegou tudo pronto. Vamos fazer farra. Vamos fazer farra. O que o avô dele não tinha feito, ele fez. Ele estava lando a bacanal dele e mandou trazer os objetos de ouro que o avô dele tinha trazido do templo do Deus de... O avô dele não ousou pegar naquelas taças. Ele colocou num lugar sagrado. Ele mandou buscar para a farra dele. Enquanto ele estava lá, fazendo a farra dele, já o general das tropas de Dário, o nome dele era Gabrias, já tinha fechado as entradas, o canal do Eufrates, fechou, desviou a água, em vez da água do Eufrates entrar pelos canais, ele desviou de volta para o Eufrates, os canais ficaram secos e as tropas deles entraram por ali. Enquanto Beltesazar dava a farra dele, Gabriel já tinha entrado com o exército medo-persa. Foi aí que ele teve aquela visão. Mene, Tekel, Parsim, levou aquela bronca de Daniel. Nós vamos falar um pouquinho mais disso quando chegar o capítulo, que é o capítulo 4. Então, quando nós chegamos lá, nós vamos ver que ele foi morto. Ele foi morto. Caiu a cabeça de ouro. Acabou o Império Babilônico. Hoje você vai... Eu morei lá no Iraque, 3 anos e meio. Hoje você vai lá na Babilônia, não tem nada. Nada que vale a pena para você ver. A cidade fez isso, ó. Estava aqui, ela... E foi coberta. A cidade foi enterrada todinha. Babilônia. Caiu a cabeça de ouro. Acabou o império, o grande império babilônico de Nabucodonosor. Está vendo como? Na bebedeira do neto dele. Né? Aí vem o peito e os braços de prata. Império Medo-Persa. Nós sabemos disso na Bíblia. Dário e o sobrinho, o filho da irmã dele, Ciro, e Artaxerxes, não é? E todos os Xerxes, não é? E todos os imperadores, um dia acabou. Aí vem os quadris de bronze. Piorou. Alexandre o Grande, um homem inteligentíssimo. Ele queria dominar o mundo todinho. Ele era um jovem muito, mas muito bem dotado. O maior estrategista militar que essa terra já viu. 32 anos. Tomou uma bebedeira. Desculpa a expressão, tomou um porre. Teve um febrão e morreu. O império dele, que é o greco-babilônico,
o greco-macedônico foi dividido pelos 4 generais dele. O que mais conhecemos é Ptolomeu, que ficou com o Egito. Não é? Caiu. Nessa fraqueza da divisão, vem as pernas de ferro, Império Romano. É nessa época já das pernas para os pés que Deus envia Jesus, o seu Filho, e estabelece a sua igreja aqui na terra. É exatamente. Bem, o Império Babilônico caiu, cabeça de ouro. Medo-Persa, prata, já se foi. Macedônico, já foi. Cadê o Império Romano, hein? As pernas. Se diluiu, né? É engraçado. Belsazar acabou com Babilônia numa bebedeira. Alexandre o Grande na bebedeira. Os Césares se diluíram na bebedeira. Nós ainda elegemos bêbados. Fazemos isso. Vocês vão notar uma coisa. Os nossos líderes, eu não estou falando de um só, não. Eu queria que fosse um só. Eles só se reúnem com um copo na mão. Todos estão conversando com um copo na mão. Por quê? Porque não é uma caneta. Não, todos eles se reúnem com um copo na mão. E haja beber. E que decisões vão tomar, meu Deus? É isso. Cadê o Império Romano? Se diluiu. Em que lugar do governo mundial, em que época do governo mundial nós estamos? Pés de barro com ferro. Meu irmão, olhe para mim. Eu não sou doida, nem você. Alguma vez você já viu que ferro e barros, porque não é ferro com deixa eu dizer, com cimento. Não, é com barro de oleiro. Há alguma sustentabilidade? Não, é maluquice, é engano. Você vê o ferro, você diz, tem força, mas qual é a força que tem se ele está com barro de oleiro? Quer dizer, o que nós estamos vivendo, a época em que vivemos, é uma época de engano, de aparência, de mentira. Parece que se sustenta, mas não tem sustentabilidade nenhuma. É só mentira. Está escrito aqui. Está escrito aqui. O que nós vemos é a deterioração de um reino para o outro. Cada um é inferior ao seu precursor. Vemos isso na qualidade dos metais. Me cite aqui um grande filho de Deus, presidente de qual nação? Não tem. Porque o cara diz, Deus, e daí? E daí? Qual é o problema de dizer Deus? Deus por todos, né? O que é isso? Tiago, os judeus, todos os dias, tinham que repetir várias vezes. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, várias vezes. O Senhor teu Deus é o único Deus. Tiago diz, você crê que o Deus de Israel é o único Deus? Crê? Faz você muito bem, até os demônios creem e se tremem todos. Saber que Deus existe
Meus irmãos, os demônios não são ateus. Eles não são gnósticos. Eles sabem que Deus existe e se tremem todos. No capítulo 4 de Marcos, quando de longe aquele gadareno que tinha uma legião de demônios, de longe ele vê Jesus, saiu gritando: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Está vendo? Olha os demônios dando testemunho de Jesus. Portanto, crer que Deus existe, até os demônios sabem, isso se chama fé demoníaca. Fé demoníaca. Você crê que os demônios estão cansados de saber. Por isso, nós precisamos abrir os nossos olhos sobre a nossa fé. Está escrito. Nós estamos vivendo o momento. Qual é o homem na história hoje que você admira? Um grande estadista. Não tem. Pela integridade, pela retidão, pela honra, pelo respeito. Não tem, meus irmãos. Não tem. Não tem. O que é que nós estamos vivendo? Aquilo que nós chamamos de democracia. O que é democracia? Governo do povo pelo povo. O que menos o povo faz é governar. O povo vota. Será que o voto dele é respeitável? Não sei, não vi. Não me meto nisso, porque nem voto. Minha idade me dá esse direito. Eu estou sempre viajando em época de eleições, porque eu prego final de semana. O que eu quero dizer é que o momento que nós estamos vivendo é um momento profético tremendo. Tremendo. Toda a história está sobre uma mentira. Mentira. Ferro com barro. Aí, ele diz que vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos. É Jesus. Que vem, está provado que os homens só se rebelam contra Deus. Eu queria perguntar para o pastor, de todo o meu coração, dá para eu continuar mais um pouco? Dá? Então, graças a Deus. Então, vamos fazer um pouco do capítulo 3, porque esse capítulo 3 é um capítulo já tão conhecido e é só mesmo história, não é? É o capítulo que todos nós conhecemos, é o capítulo que as crianças gostam, né? Dos 3 amigos de Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, o que significa que tinha 30 metros de altura por 3 metros de largura, ouro puro. Eu fico impressionado. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Você sabe aquele campo assim, igual um aeroporto? Mandou botar a estátua lá. 30 metros de altura, meu irmão. Pensa bem. Então, mandou ajuntar os sátrapas, governadores, né? Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem a consagração da imagem do rei Nabucodonosor. Isso era consagração? Você vai ver, era adoração. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, versículo 4. Nisto o arauto
apregoava em grande voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Está vendo o que é para adorar? O verbo aqui é adorar. Aqui no versículo 2, no final, diz que era a consagração da estátua. Aqui no versículo 5, e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ficou levantada. Isso aponta para uma religião universal, para uma adoração única a uma mentira. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, todas as sortes de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns judeus, por que tem sempre os fuxiqueiros? Viu que isso não é bíblico, mas é histórico, né? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, após estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi fundo, né? Para que perguntou? Para que perguntou? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Puxa vida. Será que ainda tem macho assim? Macho na fé. Hoje nós temos muita gente que não tem coragem para enfrentar nada disso. O que eu encontrei nos Estados Unidos de gente correndo daqui, porque profetizou tanto, porque disse tanta bobagem, correu com medo. Medo, medo, medo. Estava lá nos Estados Unidos. Irmã, a senhora vai voltar para o Brasil? Eu vou. Deus me trouxe aqui para fazer o trabalho, eu vou voltar para casa. Minha casa é lá. Está muito difícil. Quando é que não esteve? Jesus Cristo me chamou, foi para tempo difícil. Embora seja homem,
Cadê a coragem que tinha antes? Falava grosso. E agora que Bolsonaro dançou, você está com medo do que você disse? É? Por que as pessoas não têm essa segurança? Se não, fica só, quer dizer, se Deus me livrar, livrou, se não livrar, nós temos a nossa fé. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Puxa vida! Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus. Judeu, né? E chapéu. E suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os feiticeiros, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Olha, no primeiro capítulo, os costumes gentílicos foram julgados. No segundo, a filosofia gentílica também foi julgada. Nesse terceiro capítulo, o orgulho gentílico será julgado também. Uma imagem, meus irmãos, uma estátua de ouro. Olha aqui, vocês lembram que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor? Que dizendo que ele era a cabeça de ouro da estátua. Em vez dele se humilhar perante Deus, ele se encheu de orgulho. E ele construiu uma estátua inteirinha de ouro, não era só a cabeça, não, para ser adorado. A estátua tinha 30 metros de altura e 3 de largura. No campo de Dura,
como um aeroporto imenso no deserto. Dizem que hoje esse campo de Dura fica exatamente vindo da Caldeia, na direção de Babilônia. Aquela área dali é um deserto, o deserto de Abadã. E é um lugar plano, plano, plano. Eu fico imaginando todo mundo ali naquele lugar. Isso mostra o orgulho de Nabucodonosor, dele querer ser como Deus, que é o único digno de adoração. É a tentativa de uma única religião universal. Todos os povos e tribos e línguas têm que adorar a estátua de Nabucodonosor. Uma só adoração em todas as línguas. Você entendeu? A tentativa de uma só religião universal. Chegou o dia da dedicação e certamente Daniel não estava presente, ele era governador, ele devia estar em algum trabalho do reino. E não era só uma dedicação, como nós dissemos, era uma adoração. E nós vemos que alguns olheiros ficaram encarregados, não é? E os acusadores dos jovens hebreus observaram e disseram o que está escrito aqui no versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Ora, nós vemos que isso não é verdade. Eles não estavam fazendo aquilo contra o rei, simplesmente estavam sendo fiéis a seu Deus. A recusa dos jovens em adorar a imagem não era deslealdade ao rei, era fidelidade ao seu Deus. E isso teve a resposta do rei. A Bíblia diz que as chamas do fogo da fornalha eram tão grandes que engoliram os homens que lançaram os 3 dentro da fornalha. O rei esperava ver os 3 jovens mortos imediatamente, mas ele se espantou quando viu que eles estavam no anais e ainda tinha um 4º homem lá, mais bonito do que eles. Estava lá, os 3. Ele se espantou porque estava passeando dentro do fogo e tinha o aspecto de deuses. Não havia como negar o poder de Deus do livramento. Meus irmãos, essas coisas nos provam que esse Deus que anda com esses jovens no fogo, na fornalha ardente da ira do governo mundial, é o mesmo Deus que está aqui nos livrando nessa fornalha de mentiras, de enganos, de imoralidade, de ameaças do governo mundial de hoje. Nós estamos numa fornalha. É o mesmo que está andando conosco, é o mesmo que está nos dando livramento. Nós precisamos olhar e ver a fornalha em que nós estamos. De mentiras, vocês já perceberam que integridade não faz mais a cabeça de ninguém? Verdade não faz. Respeito, obediência, honra, nada. Tudo isso passou a ser ridículo. Vergonha não tem mais. Tudo isso passou a ser ridículo. Nós estamos numa fornalha do mundo. Ai de nós, se nós não tivéssemos a certeza que o Senhor Deus está ao nosso lado como um poderoso guerreiro e que Ele está abreviando o tempo. Não sei se você já notou,
caminhamos para o final de abril? Já. E a Bíblia diz que Deus abreviaria o tempo por causa dos eleitos. Porque nós caminhamos para tempos cada vez piores. Eu digo para vocês, vou fazer 79 anos mês que vem. Eu nunca vi o mundo melhorar desde que eu nasci. E eu creio que a minha geração é uma geração perversa. É a geração pós-guerra. É a geração onde vem os maus costumes, a decadência dos valores, o tal do amor livre, os hippies, a desobediência, a queda, a desmoralização dos costumes, o tal do amor livre, o divórcio, o aborto, leis contra a vida, tudo isso. Quem nasceu há mais de 60 anos e esteja aqui, me diga se não é verdade. É nessa geração, é a geração da explosão tecnológica. É a explosão, é a geração da explosão científica. É a explosão da queda dos valores morais. Essa geração. Então, nós estamos numa situação que, às vezes, eu pergunto, será que dá para piorar? Porque melhorar não vai. Nós sabemos que nós é que precisamos abrir os nossos olhos, saber o momento que nós estamos vivendo e, principalmente, saber por que Deus nos chamou como igreja. Agora, no século XXI, Deus tem um propósito. Não é? Olha, quando nós vemos essa fornalha acesa, representa o que vai acontecer na grande tribulação. Nabucodonosor representa o anticristo. A imagem representa a abominação da desolação que Jesus falou e os jovens hebreus representam aqueles que serão miraculosamente preservados durante o período da grande tribulação. Nós vemos aqui nesses últimos versículos Nabucodonosor reconhecer a onipotência do Deus vivo e o seu poder. E diz que o Deus dos hebreus é superior ao seu. Nós precisamos começar a pensar, porque tudo isso aqui, essa profecia de Daniel, é tão atual. É para nós. Tudo isso que aconteceu aponta para o tempo que nós vivemos. Nós vamos caminhando e, se Deus quiser, vamos compreender mais daqui até domingo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.